Oi pessoal, boa noite. Tá dando para ouvir direitinho? Sejam bem-vindos. Vamos começar, né? Um minutinho só que a gente já vai iniciar o estudo, tá? Só vou compartilhar aqui. E já vamos iniciar. Só um instantinho. Tá bom o som, né? Tá jóia. Obrigado, amor. Muito bem, vamos lá, né? Graças a Deus, estamos aqui novamente. Boa noite a todos. Alexandre Xavier falando. Sejam todos bem-vindos, tá? Estamos aqui em Campina Grande, né? Nosso trabalho é ligado à Sociedade Espírita Maria de Nazaré, a casa espírita que nós frequentamos. Vou só ajeitar aqui. Peraí. Pronto. Prontinho. Vamos fazer a nossa prece então, né? Para a gente dar início. Vamos lá. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um estudo que estamos iniciando. Certamente com a cooperação dos enviados teus, dos espíritos amigos, que trabalham em teu nome, diante das necessidades da terra, de cada um de nós que aqui está. Pedimos, Senhor, que abençoes os lares a nós conectados neste momento, os irmãos espirituais em sofrimento, que se aproximam de nós para absorverem a luz do Evangelho, a luz do Espiritismo, que possamos neste momento vibrar em harmonia, vibrar de uma forma consonante, Senhor, com o plano superior. Que as nossas mentes possam captar as correntes elevadas de pensamento, que o nosso sentimento possa vibrar na sintonia daqueles que nos amam e que nos auxiliam neste momento. Muito obrigado por tudo, que a tua paz permaneça conosco. E assim seja. Muito bem, vamos lá, né? Meus irmãos, meus amigos, vamos dar sequência então ao livro Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, né? O médium Francisco Cândido Xavier. Nós estamos no capítulo 34. E o que está acontecendo? Nós já estamos em meio a este capítulo, né? Nós começamos na semana passada. E o que está acontecendo aqui no momento? Vamos fazer um breve retrospecto. A Odila foi buscar ajuda no plano espiritual. Lembrem que o Júlio faleceu, foi levado pela Odila, pelos espíritos amigos, para o lar da bênção, né? O lugar onde ficam as crianças, tal, né? Que estão desencarnadas, que são espíritos que ficam juntos, né? Fazendo atividades para crianças, levando a sua vida no plano espiritual, né? Pois bem, é lógico que na casa do Júlio ficou a desolação, né? Lógico que a Zulmira, que era a mãezinha do Júlio, o Amaro, a Evelina, sentiram o baque de mais uma desencarnação, né? Então, a Zulmira, ela entrou em estado depressivo novamente. Ela está prostrada novamente, né? Ela está se sentindo castigada por Deus, né? Só para a gente entrar no clima aqui, para a gente relembrar, né? Porque como ela tinha desejado a morte do Júlio, quando ele era filho da Odila, né? Que a Odila faleceu e deixou duas crianças. Então a Zulmira casou com a Amaro, ele já tinha dois filhos, né? E ela tinha muito ciúme do Júlio, com o Amaro, ela desejou a morte do Júlio. E ele acabou morrendo mesmo.
porque fazia parte dos compromissos dele desencarnar em tenra idade, né? Só que ela se sentiu culpada. Por quê? Porque ela tinha desejado a morte dele, ele veio a falecer, né? Ela facilitou para que isso acontecesse. Então, agora, porque ela tinha se reerguido, ela passou por tratamento, desobsessão, então ela se reergueu. Agora que o filhinho dela morreu, né, que tinha vindo através dela mesmo, agora ela se sentia castigada por Deus, né? Ela pensava assim, puxa, eu desejei a morte do Júlio, aí ele morreu, agora eu recebi meu filhinho e agora Deus me castigou e retirou meu filho, né? Então ela ficou muito depressiva e está num estado assim bastante perigoso, né? Só que os espíritos amigos, o Clarencio, o André Luiz, o Hilário, se aproximando dela, perceberam que o que ela precisava era não era do remédio da terra propriamente, não era dos remédios das drágeas, né, que ela tomaria, né, que podem até ajudar em muitos casos, mas o remédio para ela era ver o Júlio. Ela precisava ver que o Júlio estava bem, que estava tudo certo, que agora ele estava saudável no plano espiritual, tal. Só que o Júlio precisava de pelo menos uma semana para ele se recuperar da desencarnação, né? Porque não é assim também, né? A pessoa chegou no plano espiritual, precisa se readaptar ao plano espiritual, né? Então eles não podiam levá-la até o Júlio, eles não podiam levá-la até ele, tinha que dar esses dias, né? Então precisavam fortalecê-la, tal, para que ela suportasse até a hora em que o Júlio já tivesse condição de receber a sua visita, tá? Então nós estamos nesse momento. E um fato interessante, já que a gente está fazendo um retrospecto para a gente pegar certinho do ponto onde a gente parou, é que quando eles estavam observando a Zulmira, apareceu o Mário Silva, parecendo um alienado mental, desprendido do corpo dele, né? O enfermeiro que cuidou do Júlio, né, até a desencarnação dele, que quis também a desencarnação dele, porque ele estava despeitado, né? Porque a Zulmira era sua antiga namorada, tal, e ela deixou ele e se casou com o Amado. Então ele se sentia despeitado com essa situação, rejeitado, tal. Quando ele viu que era na casa da Zulmira que ele precisava atender, ele ficou chocado, mas ele foi, né? E chegando lá, ele percebeu a doença do menino, estava com croup, e ele desejou a morte do menino. O menino veio a morrer de fato. E aí ele entrou numa culpa muito grande. E agora ele vinha desprendido do corpo, como disse o Clarencio, ele vinha para o local do crime, né? Diz que o criminoso sempre volta ao local do crime, né? Então ele se sentia um criminoso, ele achava que ele tinha matado o Júlio, né? Nessa segunda encarnação do Júlio aqui, em pouco tempo, né? E aí ele saiu, né? Ele foi ver a Zulmira, ficou olhando a Zulmira ali, desprendido do corpo, ele, né? E depois ele saiu, desabalado da carreira, e eles foram atrás, né? E aí eles foram para o domicílio do Mário Silva, tá? Onde o corpo dele estava lá em pesadelo, naquela aflição e tal. E eles perceberam do lado do Mário Silva, eles perceberam uma freira, né? Então nós paramos exatamente aqui nesse ponto, que eles começaram a conversar com a freira que estava ali cuidando do Mário Silva, né? Vamos ver quem que é essa freira, né? Com surpresa para nós, uma freira desencarnada rezava junto dele. Interrompeu as preces a fim de saudar-nos, acolhendo-nos com simpatia. Estava certa, disse, delicada e confiante, de que nosso Senhor nos enviaria o socorro justo. Desde algumas horas ocupo aqui o serviço de vigilância. A posição do nosso amigo, e indicou o Mário estendido na cama, é francamente anormal e temo a intromissão de espíritos diabólicos. Veja bem, ele estava numa situação anormal, segundo a freira, que estava ali cuidando dele, e ela tinha medo
e ela tinha medo da intromissão de entidades diabólicas, né? Quer dizer, ela tinha medo que ele, naquela frequência que ele estava, que facilitasse a intromissão de entidades que poderiam prejudicá-lo muito, né? Por isso que a gente precisa tomar cuidado, né? A vigilância, principalmente nos momentos mais críticos, nós precisamos tomar cuidado, porque se a gente deixar a mente desgovernada entrar em certas faixas de vibração muito baixas, pelo nosso descontrole mental, emocional, nós podemos abrir campo para entidades francamente muito necessitadas, né? Então, esse era o receio da freira que estava cuidando dele. Clarencio assumiu o aspecto de simples visitante, vulgarizando-se ao olhar da religiosa, que se sentia evidentemente encorajada com a nossa presença. É enfermeira? Perguntou nosso instrutor cortês. Não, não sou propriamente do serviço de saúde, replicou a interpelada, mas colaboro no hospital onde Silva trabalha. Tá vendo? Ela não era exatamente da turma de saúde do hospital, mas ela colabora no hospital, né? Presta assistência na medida do possível. Aí a gente perguntaria, né? Mas por que ela está como freira, se ela já está desencarnada, se ela já entendeu que existe o plano material, plano espiritual, né? Então, pessoal, essa questão religiosa é uma questão muito interessante, porque as pessoas, elas não se desvestem das suas crenças, dos seus rituais até, das suas roupagens, de uma hora para outra. Elas não se desvestem, elas não se descaracterizam totalmente, absolutamente de uma hora para outra, né? Até muitos espíritos se identificam tanto com a roupagem, com o papel do padre, com o papel da freira, né? Se identificam tanto com essa aparência, com esse papel, que mesmo no plano espiritual continuam, né, se apresentando com a roupagem de padre, com a atitude de padre, né, embora conheçam já certas informações, já tenham tido encontro, né, logicamente, com a informação da imortalidade, né, da reencarnação, entre outros conceitos da doutrina espírita. E até, frequentemente, continuam trabalhando na mesma igreja que frequentavam, né? Continuam trabalhando na mesma casa de caridade, né? Na mesma Santa Casa onde trabalhavam durante a vida carnal, né? Vocês entendem, pessoal? Então não é assim, mas vai virar todo mundo espírita no plano espiritual. Não vai, né? Não vai virar todo mundo espírita, não vai todo mundo vestir a roupagem, né, e absorver de uma hora para outra todo o conhecimento espírita só porque é um espírito desencarnado, né? Então, as tarefas nobres, elas continuam em determinados ramos religiosos também no plano espiritual, né? Só que acrescidos de elementos novos. Então, católicos que gostavam daquele agrupamento de católicos continuam ajudando no plano espiritual junto àqueles que cultivavam a crença católica. Aqueles espíritas que gostavam de frequentar o centro espírita vão procurar ambientes também no plano espiritual onde se cultivava a fé espírita, né? E assim por diante, né? Só que agora sem aquele sectarismo, sem aquela coisa que é mais própria aqui da Terra, né? Dos espíritos, nós, né, mais atrasados aqui, né? Ok? A Leila, né? Oi, Leila. Temos um padre e um frei que sempre se comunicam no nosso grupo, né? Então, exatamente. A própria Joana de Ângeles se apresenta para o Divaldo como uma freira, né? Então, cada um se identifica, né? Gosta de se apresentar, gosta de se mostrar daquela forma, né?
ela encontra maior empatia com as pessoas, ela se sente mais confortável com aquela aparência, com aquela indumentária, né? Assim como o ancião gosta de se apresentar mais como ancião, né? A gente vê no livro Memórias de um Suicida, né? O Aníbal de Silas, que ele gostava de se apresentar como um adolescente, um espírito de muita elevação, mas ele ajudava e gostava de ajudar e de conversar com as pessoas na imagem de um adolescente, né? Porque ele se identificava muito com essa imagem mais juvenil. Ele tinha sido uma das crianças que Jesus tinha afagado, né? Deixar que venham minhas criancinhas, tal. Ele era uma daquelas crianças, o Aníbal de Silas, né? Então, aí depende das identificações, né? Das pessoas, as nossas identificações após a desencarnação, tá? Assim também os evangélicos, budistas, tá? Então, no plano espiritual nós podemos encontrar, né, seres vestidos, né, entre aspas, né, fluidicamente ali, com as roupagens, com as identificações da crença com a qual eles se identificam, né? Com o tempo podem mudar? Pode. Se o quiserem, né, com o tempo poderão ter novas identificações. De repente, a partir de uma nova encarnação, né, ele recebe uma nova possibilidade, entende outras coisas, vivencia outras coisas e pode voltar para o plano espiritual com novas identificações, né? Certo? Então, ela não era propriamente da atividade de saúde, mas ela era colaboradora do hospital, devia ser uma Santa Casa, né? Onde o Mário Silva trabalhava, né? Fitou o moço semi-adormecido e aduziu piedosa. É um cooperador devotado às crianças doentes, e a cuja assiduidade e carinho muito passamos a dever. Gente, são esses detalhes aqui que fazem tudo valer a pena, né? São frases, são parágrafos como esse, que bem compreendidos por nós, a gente entende como é que funciona a nossa relação com o plano espiritual. Então veja bem, ó, a enfermeira, não a enfermeira, a freira, né, falando a respeito do Mário Silva. A gente viu vários problemas do Mário Silva aqui, né? A gente viu que é um dos personagens mais complicados, que é o Mário Silva, né? Mas olha o que a freira falou, olha, é um cooperador devotado às crianças doentes. Ele é um enfermeiro, né? Mas podia não ser muito devotado, não. E na visão da freira ali, ele é um trabalhador devotado às crianças doentes, né? E a cuja assiduidade, quer dizer que é alguém que é assíduo, que eles podem contar com ele, não é de ficar faltando, não é de ficar, né, criando dificuldade. Você pode contar, ele é assíduo, né? A cuja assiduidade e carinho muito passamos a dever. Por quê? Porque os espíritos precisam dos encarnados para ajudar os encarnados, né? Os espíritos precisam das pessoas de boa vontade. Todos que sejamos de boa vontade, os espíritos passam a nos utilizar para as práticas do bem, para os cuidados profissionais, mas, né, o carinho, o cuidado, o conhecimento que a gente tenha, né, a competência que a gente tenha, o respeito ao trabalho que a gente tenha. Vocês entendem? Então, olha a visão dela. Quer dizer que no sentido do trabalho ali, ele tem sido assíduo, devotado, né? E passa a ter um mérito, tanto que ela está ali cuidando dele pelo carinho, certamente, que a instituição tem com o Mário Silva, né? Por isso que é importante todo o trabalho que a gente for fazer, né, profissional ou não, a gente devotar, né, nós nos devotarmos mesmo àquilo que estamos fazendo, né? E os espíritos passam a nos enxergar de uma forma muito interessante, né? Eles começam a se interessar por nós. Puxa vida, olha, aquela pessoa está se devotando, está
né, dedicado, assíduo, pontual, trata todo mundo com respeito e tal. Então, olha só, vamos cuidar dessa pessoa porque ela demonstra ter valores que podem ser cultivados e desenvolvidos, né? Não é, Tatiana? Exatamente, é isso aí, né? Ok. A Marli colocou mesmo porque em todas as crenças tem pessoas excelentes e muito caridosas. Isso mesmo, né? É verdade. Tá? O bem, ainda bem, né? Que o bem não é patrimônio dessa ou daquela religião, né? E as pessoas boas não são exclusivas desse ou daquele âmbito religioso, né? O bem está em toda parte. As pessoas boas também. Pessoas que buscam o bem, que desenvolvem o bem, que pensam no bem, elas estão em toda parte. Podemos ser nós, se nós quisermos. Se nós escolhermos desse jeito, podemos ser nós. Né? Com todas as falhas que nós tenhamos, mas podemos ser nós, esses a buscarem o bem. Né? Então vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui. E numa linguagem genuinamente católica, olha só, não só a aparência dela, mas a linguagem genuinamente católica romana rematou. Muitas almas benditas têm descido do céu para testemunhar-lhe agradecimento. Olha que bonito. Na linguagem dela, ainda carregada das imagens, né, dos conceitos, até a gente pode entender, mais ligados ao catolicismo romano. Né? Então, olha o que ela está dizendo aí. Muitas almas benditas têm descido do céu, né? Quer dizer, vêm de planos superiores para testemunhar-lhe agradecimento. Por quê? Porque às vezes ele cuidando de uma certa criança ali hospitalizada e com carinho, com respeito, com devotamento, aquele parente de elevação, que está em planos mais elevados, como disse a senhora aqui, essa freira, né, no céu, né? Ela tem interesse pelaquela criança, porque é um parente muito querido. Então, vendo Mário Silva trabalhar com devotamento, aquele espírito vem grato, né? Aquele espírito vem demonstrar agradecimento ao Mário Silva. Né? Então, ela tem visto, essa freira tem visto muitas almas descerem do céu para testemunhar-lhe agradecimento. Né? E como a gente precisa disso, viu, pessoal? Por isso que é importante a gente fazer o bem, né? Porque como nós somos muito necessitados, nós precisamos dessas almas boas, né? Da gratidão dessas almas boas, nós precisamos. Por quê? Porque elas, quando elas são gratas por alguma coisa boa que a gente faça, a gente passa a contar com a ajuda delas. E como nós precisamos de ajuda. Não é? Como nós precisamos de ajuda. Por isso que ao longo dos anos, quanto mais nós vamos ajudando, mais nós vamos nos tornando simpáticos aos bons espíritos. Né? Mais nós vamos sendo vistos com bons olhos. Né? Por isso que Jesus falou, ficai feliz porque tendes o nome inscrito nos céus. Por causa disso ficais felizes. Não por quaisquer outras gratificações, mas fiquem felizes porque os seus nomes estão inscritos nos céus. Porque nós estamos sendo lembrados lá, ó, fulano está lá ajudando, está lá se devotando ao bem. Então a gente é lembrado lá, vamos supor, né? Nós somos lembrados no céu. E vira e mexe, vem gente para nos ajudar como retorno ao bem que a gente possa estar fazendo. Né? Ok? Então é muito bonito isso, né? E quanto mais despretensiosamente a gente faça o bem, quanto menos preocupado com o retorno, com as gratificações, mais os espíritos respeitam o trabalho que a gente faz. Né? Quanto mais despretensioso, mais os espíritos nos ajudam, né?
porque é isso que eles desejam, né? Que a gente faça o bem pelo bem. Ok? Uma aguinha aqui. Então vamos lá. Aí continua a irmã aqui, né? A freira. Isso tem acontecido tantas vezes que, com alguns médicos e assistentes, faz-se credor das melhores atenções de nossa Irmandade. Ó, isso tem acontecido tantas vezes, falando do Mário Silva, né? Que com alguns médicos e assistentes fez-se credor das melhores atenções de nossa Irmandade. Né? Quer dizer que ele acaba sendo objeto, né, de solicitude, tanto materialmente quanto espiritualmente. Né? Acaba gerando reflexos muito positivos nos dois campos. Né? A Tatiana, o universo é benigno, né, Alexandre? Basta escolhermos esse caminhar. Exatamente. É uma escolha mesmo, né? Trilhar o caminho do bem, né? Ok. E fazer o bem significa também perdoar, né? É trabalhar, né? Amar, trabalhar, confiar e perdoar, né? Então, o perdoar também é fazer o bem, né? E às vezes a gente pode fazer o bem para pessoas que não nos compreendam. E às vezes é pessoas muito boas, mas que por alguma razão, por alguma confusão, podem não nos compreender, né? E nos ver até de uma forma negativa. Então, a gente faz o bem às vezes para pessoas que depois não nos compreendem, né? Então, perdoar a incompreensão dos outros também é fazer o bem, né? O perdão é muito importante, inclusive para a gente continuar caminhando, né? Que se a gente não perdoa, a falta de perdão faz a gente ficar preso ao passado, preso às ocorrências problemáticas, né? Então nós precisamos perdoar para seguir avante, para não ficarmos presos nas mágoas, né? Nos rancores e tal, não é? Ok? Então vamos lá. Usando o tato que lhe era característico, nosso orientador indagou: como soube a irmã que o nosso amigo se achava assim tão conturbado? Clarencio, né, para demonstrar, né, para ajudar o André Luiz e o Hilário, né, no aprendizado de ambos, né? Então ele questionou: como é que a senhora soube que ele não estava bem? Não recebemos qualquer notificação direta. Contudo, ele não compareceu hoje às tarefas habituais, e isso foi suficiente para indicar-nos que algo de grave estava acontecendo. Nossa superiora designou-me para verificar o que havia. Desde então estou presa, de vez que não supunha a existência de tantos espíritos das trevas na vizinhança. Tadinha. A irmã, a freira, ela veio ver, como não era habitual o Mário Silva faltar no trabalho, quando ele faltou, ela já achou estranho. E algo de grave devia estar ocorrendo, né? Aí ela foi, a superiora pediu para ali verificar. Ela foi, e o que aconteceu? Ela verificou o estado dele e verificou que tinha muitos espíritos. Deixa eu ver como é que ela falou aqui, né? Ela ficou presa ali no ambiente do Mário Silva, na casa, o apartamento do Mário Silva. Por quê? Porque ela não supunha a existência de tantos espíritos das trevas na vizinhança. Interessante isso, né? Ela meio que ficou ilhada ali, ela ficou presa, com receio de sair, né? Não devia ser alguém assim muito preparado, assim, muito adestrado, assim, né? Com muita condição. E ela ficou meio que presa ali à situação, porque nas redondezas estava cheio de espíritos das trevas.
E ela não imaginava que ela ia encarar essa dificuldade. Você vê a tadinha dela, né? Ela acabou ficando ali meio que sitiada ali, né? A palavra da freira saturava-se de tanta bondade espontânea e evidenciava uma fé pura, tão encantadoramente ingênua, que a curiosidade me espicaçou o íntimo. A tentação de pesquisar o fascinante problema daquele caridoso esforço assistencial me constrangia a interferir no assunto, mas um olhar de Clarencio bastou para que Hilário e eu nos mantivéssemos em respeitoso silêncio. Quer dizer, André Luiz já ia começar com as perguntas, já ia perguntar alguma coisa para ela, porque ele percebeu ela ali tão puramente ingênua, tão um coração tão aberto, mas de uma forma tão ainda, né, uma certa ingenuidade, né, que bastou um olhar do Clarencio e os dois já ficaram quietinhos, sem falar nada, né. Então, as coisas engraçadas aqui na obra do André Luiz, né. É comovente pensar na sublimidade da sua missão, depois de ausentar-se do corpo terrestre, falou o ministro bondoso, talvez provocando alguma elucidação direta, capaz de satisfazer-nos. Sim, trabalhamos sob a direção da Madre Paula, né? Quer dizer, ainda conservando uma certa hierarquia, né, no plano espiritual também, né, dentro da base católica, né? Então ela segue as orientações da Madre, da superiora, né, da Madre Paula, informou a interlocutora sincera, que nos explica ser a enfermagem nas casas públicas de tratamento uma forma de purgatório benigno, até que possamos merecer novas bênçãos de Deus. Né? Quer dizer, então elas estão num trabalho que foi informado para elas que seria uma espécie de purgação delas, né? Que o trabalho nessas casas de socorro seria para ela uma espécie de purgação, né? Para elas que trabalhavam. Até porque todos nós nos ausentamos da carne, nos ausentamos do corpo físico, desencarnamos, levando para o plano espiritual uma carga maior ou menor de equívocos, de erros, de problemas que criamos para nós mesmos, maiores ou menores. Todos nós levamos para o plano espiritual uma certa carga a ser diluída, né? Camadas que nos envolveram, né? Interesses, necessidades, desejos, erros, né? Que nós vamos nos desvencilhando devagarzinho, né? Então muitos espíritos ficam mais próximos à Terra, em hospitais, em postos de socorro, então, ficam em trabalho junto aos encarnados como uma espécie de preparação para irem para planos melhores, um pouco mais evoluídos, né? Certo? A Tânia colocou: perdoar é um ato de sabedoria, pois liberta quem consegue perdoar. Mas não é fácil, às vezes requer tempo, é verdade. Né? Nos liberta, mas precisa ser amadurecido, né? Precisa ser trabalhado e isso leva tempo, né? É verdade. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Tá. Mas a irmã vê-se de pronto que o seu coração está comungando a paz do Senhor. Deixa eu repetir. Mas irmã, vê-se de pronto que o seu coração está comungando a paz do Senhor. Aqui não fala quem que falou isso, né? Não sei se foi o Clarencio, se foi o Hilário, né? Não fala quem que disse isso para ela, né? Ela baixou humildemente os olhos e ponderou: não penso assim. Sou uma pobre religiosa, em trabalho para resgatar os próprios pecados. Tá vendo?
né? Quer dizer, ela não é à toa que ela está ali, está num trabalho singelo, numa condição, né? E ela falando assim, ó, não, eu não me vejo assim, uma alma comungando a paz do Senhor, né? Ela, né, se colocou como uma pobre religiosa em trabalho para resgatar dos próprios pecados, né? O quanto de pecado ela tinha ou não, isso a gente não sabe nem vai saber, mas ela se sentia ainda nessa condição, né? E quem poderá perscrutar o íntimo de cada um, né? Quem poderá enxergar o fundo do pensamento e do sentimento de cada pessoa? Só a mesma pessoa e só mesmo os espíritos superiores para nos enxergarem nessa profundidade, né? No leito, Mário gemia inquieto. O ministro pareceu despreocupar-se da palestra de ordem pessoal e passou a afagar a fronte do enfermo, dando-nos a ideia de que só ele devia atrair-nos o interesse. A freira acercou-se respeitosamente de nosso instrutor e disse calma, irmão, Madre Paula costuma dizer-nos que os ouvidos de Deus vivem no coração das grandes almas. Estou certa de que escutastes minhas rogativas. Tenho-vos por emissários da corte celeste. Acredito que desse modo me compete a obrigação de confiar-vos nosso doente. Então, olha só, né? Você vê o linguajar dela, né? Bastante ligado ainda ao pensamento católico, né? Então, o que ela disse aqui? Que, olha, falou para o Clarencio, né? A Madre Paula costuma nos dizer que os ouvidos de Deus vivem no coração das grandes almas. Por que ela está falando isso? Porque ela estava fazendo prece, estava pedindo ajuda. Então ela considera que os ouvidos de Deus estavam com Clarencio ali, porque ele ouviu as rogativas dela. É isso que ela está dizendo, né? Tenho-vos por emissários da corte celeste. Olha o linguajar dela, né? Mas ela identificou a condição do Clarencio. Do jeito dela, ela identificou a nobreza do Clarencio, né? Você vê como é que a alma humilde, né? Ela percebe aquele que tem mais condição, ela pressente, né? Ela identifica, né? Aí ela disse, acredito que desse modo me compete a obrigação de confiar-vos nosso doente. Por que ela falou isso? Porque como ela detectou muitas almas ao derredor, numa condição muito inferior, nas imediações próximas, ela tinha medo que esses espíritos infelizes, levianos, pudessem se aproximar do Mário Silva. Então ela estava ali meio que defendendo o Mário Silva, né? Então ela estava aguardando chegar mais gente para ela poder se liberar daquela atividade e passar para outros cuidarem, né? É isso que ela estava... Acredito que desse modo me compete a obrigação de confiar-vos nosso doente. Então ela quis passar para o Clarencio agora a tarefa de cuidar dele, né? Clarencio agradeceu o carinho que transparecia daquelas palavras e expôs que a nossa passagem por ali era rápida, o bastante para ministrar o socorro preciso. A interlocutora encareceu a necessidade de comunicar-se com o hospital quanto ao cooperador em agitada prostração e prometeu voltar em breves minutos. Ausentou-se à pressa. Ela pôde sair para explicar lá no hospital por que ele não foi, né? Por que ele não estava trabalhando e voltaria em alguns minutos, né? A sós conosco, o orientador, embora de atenção ligada ao enfermeiro, explicou atenciosamente. Nossa irmã pertence à organização espiritual de servidores católicos dedicados à caridade evangélica. Temos diversas instituições dessa natureza, em cujos quadros de serviço inúmeras entidades se preparam gradualmente para o conhecimento superior. Né? Que é a explicação, né? Que ela trabalha numa organização de servidores católicos dedicados à caridade.
né? É um hospital, mas poderia ser alguma outra instituição voltada ao bem. Os vicentinos, por exemplo, que trabalham ajudando muito as comunidades carentes, né? A gente sempre cruzava com os vicentinos nas atividades de assistência às casas, né? Levar cestas, mantimentos, né? Assim, roupas e tal. Então tem muitas organizações voltadas à caridade, né? Graças a Deus. Pessoal, só uma coisa que eu estava lembrando aqui, que é interessante vocês pensarem, né? Esse livro, por exemplo, quando a gente faz um estudo aqui ao vivo, né? Algumas pessoas falam assim, Alexandre, eu sinto muito sono, quando eu vou estudar e sinto um sono danado. Eu estava lembrando aqui agora a importância de vocês irem acompanhando o livro, tá? Se puderem, sempre quando a gente vai fazer um estudo online, eu tenho usado livros. Pega o livro virtual, né, e vai lendo junto. À medida que a gente vai lendo, vão lendo também. Entendeu? Isso ajuda a se manter acordado, isso ajuda a se manter em sintonia com o que a gente está falando, tá? Aí vocês escrevem aí também, participam, tá? Eu estava lembrando disso porque lembrando de algumas pessoas que falam que têm sentido muito sono na hora do estudo, né? Então, ir lendo o livro e ouvindo os comentários ajuda também um pouco, tá? Ok? Vamos ver aqui. Sob a direção de autoridades ainda ligadas à Igreja Católica? Perguntou Hilário admirado, né? Você vê que coisa, né? O Hilário também era novidade para ele, né? Mas você ajuda uma instituição sob a direção de autoridades ainda ligadas à Igreja Católica, né? Como não? Todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual. Essa acredito. Ah, não, aqui acho que ela já saiu, né? Não, deve ser ela que está respondendo aqui. Deve ser ela que está respondendo aqui. Não dá para entender muito bem, mas deve porque eles estão conversando com ela, né? Ah, não. Desculpa, pessoal. Ela já saiu, sim. Ela já saiu e eles estão falando dela, né? O Clarencio está falando ainda da irmã. Então é o Clarencio que respondeu aqui, tá? Desculpem aí. Então, como não? Todas as escolas religiosas dispõem de grandes valores na vida espiritual. Como a gente estava explicando agora há pouco, né? Como acontece a personalidade humana, as crenças possuem uma região clara e luminosa e outra ainda obscura. Então, o que o Clarencio está explicando é que, assim como nós, né, criaturas individuais que somos, as religiões também têm um lado sombra e um lado luz. Nós temos, né, um lado sombra e um lado luz. Tá? As religiões também têm um lado sombra e um lado luz. Por quê? Olha, tem um lado sombra, tem um lado luz, expressando todo o bem que é feito, né? Toda organização, todo o bem-estar que gera, todo o amor que proporciona, né? E o lado sombra, ainda as precariedades que surgem em qualquer instituição, em qualquer religião, né? Quer dizer, as desavenças ainda, os ciúmes, né? O orgulho que impera, né? Os equívocos em certas interpretações, tá? Então, o fanatismo, né? Ok? Então, assim como as pessoas, as religiões também têm um lado sombra e um lado luz, né? Nós devemos trabalhar por acender mais a luz e por desfazer a sombra, tá? Esse é o nosso trabalho, né? Certo? Então, Clarencio explicando, né?
a respeito dessas denominações, das várias denominações, também na vida espiritual, né? Então a Igreja Católica tem um grande valor, né? Os espíritos de escola, os espíritos que verdadeiramente se interessam pelo desenvolvimento do cristianismo na vertente católica, né? Eles vão trabalhar pelo bem em todas as expressões do catolicismo. Os espíritos eminentemente elevados nas denominações evangélicas, né, protestantes, luteranas, eles vão trabalhar pelo bem nessas instituições, né? Então, todas elas têm o seu valor, né? Vamos ver aqui. Em nossa alma, a zona lúcida vive alimentada pelos nossos melhores sentimentos, enquanto que no mundo sombrio de nossas experiências inferiores habitam as inclinações e os impulsos que ainda nos encadeiam à animalidade. Então, tanto na nossa vida quanto na vida religiosa, aquilo que nos chama para baixo, aquilo que nos chama para os instintos, para usar a religião, para os jogos de poder, para a ambição, tem a ver com os instintos, tem a ver com o lado sombrio, tanto da nossa vida quanto das religiões, né? E aquilo que nos chama para o alto, para os ideais superiores, para a sublimação, para a melhoria verdadeira, né? Pela verdadeira melhoria nossa, é o lado luz que está se fazendo presente, né? Nas religiões, o campo da sublimação está povoado pelos espíritos generosos e liberais, conscientes de nossa suprema destinação para o bem, ao passo que nas linhas escuras da ignorância ainda enxameiam as almas pesadas de ódio e egoísmo. Quer dizer, onde estão os defeitos, aí estão o nosso lado sombrio a se refletir nas instituições, a se refletir nas denominações religiosas. Onde está o nosso lado virtude, né, verdadeira, né? Onde está o amor, a bondade, a caridade, a paciência, a compreensão, a resignação, a dedicação, tá? As virtudes, aí estará nosso lado luz, ajudando no contexto das religiões, né? Certo? E sorrindo, o ministro acentuou: achamo-nos em evolução e cada um de nós respira no degrau em que se colocou. Né? Quer dizer, cada um de nós, todos estamos em evolução e cada um de nós vive, atua, respira, expressa o nível adquirido, a evolução adquirida. Não adianta a gente cobrar mais de pessoas que não podem dar mais. Né? Cada um dá aquilo que tem. Né? Você não vai colher uvas nos espinheiros, você não vai colher espinhos na parreira. Né? Cada coisa vai dar conforme a sua condição. Cada pessoa vai dar conforme o seu nível evolutivo. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque nem sempre o que a gente quer das pessoas elas têm condição de dar. Nem sempre o que elas querem de nós temos condição de dar. Nós poderemos criar condições, mas com o tempo, não de uma hora para outra, né? A Eliana colocou: Alexandre, nos nossos trabalhos mediúnicos sempre aparecem várias irmãs da Ordem das Carmelitas para auxiliar. Elas usam umas toalhinhas, umas garrafinhas com água, são uma gracinha de bondade. Então, Eliana, até porque os grupos, os agrupamentos que estão encarnados, eles se ligam, se identificam também com determinados agrupamentos de espíritos. Por exemplo, nós podemos, nosso grupo
com espíritos ligados ainda à antiga posição nossa, mas espíritos que vêm nos ajudar, alguns precisando de ajuda, né? Então isso acontece muito também. Os grupos, as casas espíritas ligadas a certos grupos do passado, né? E podem construir um trabalho muito bonito, né? Se ambos se mantiverem equilibrados, né? Poderão criar um trabalho muito bonito, né? Som ok, pessoal? Tá dando para ouvir direitinho, né? Ok. Certo, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui, né? E sorrindo o ministro acentuou: achamos-nos em evolução e cada um de nós respira no degrau em que se colocou. Ela, porém, terá penetrado a verdade que fomos surpreendidos depois da morte? Perguntei intrigado. Quer dizer, lá, o André Luiz perguntando para o Clarencio. Mas ela encontrou com a verdade que nós estamos vivenciando? O André Luiz perguntou. A verdade que nós fomos surpreendidos, ela também entrou em contato com essa verdade? Ele está querendo entender, né, a condição dela. Então. Cada inteligência, respondeu o orientador enigmático, só recebe da verdade a porção que pode reter. Está vendo? Como que a vida é sábia, né? É gradativa, né? Cada inteligência só recebe da verdade a porção que pode reter. Né? Então ela certamente não teve o mesmo contato com a realidade que o André Luiz e o Hilário tiveram. Né? Ela teve aquilo que ela poderia reter de porção da verdade. Né? A verdade é como um remédio, né? Ela precisa ser dosada, senão mesmo o remédio que cura, ele pode matar. Né? Eu falo aqui, né, de uma forma metafórica, né? Silva no leito dava inequívocos sinais de enorme angústia. Né? Não ignorava que o meu dever de assisti-lo era trabalho inadiável, todavia o encanto espiritual da religiosa singularmente arraigada aos hábitos terrestres me excitava de tal maneira a curiosidade que não pude conter a indagação espontânea. Mas essa freira sabe que deixou o mundo? Sabe que desencarnou e prossegue assim mesmo, como se via antes? Né? Então, o André Luiz perguntando, mas ela sabe que ela deixou o mundo, ela sabe que não está mais na Terra, mas ela continua como antes. Né? Sim, confirmou o instrutor imperturbável. E estará informada de que a vida se estende a outras esferas, a outros domínios e a outros mundos? Perceberá que o céu ou o inferno começam em nós mesmos, de nós mesmos? O orientador meneou a cabeça, dando mostras de negativa, e acrescentou: isso não. Ela não oferece a impressão de quem se libertou do círculo das próprias ideias para caminhar ao encontro das surpresas de que o universo transborda. Está vendo que ela está dentro de uma certa limitação. É uma alma boa, né, tentando se melhorar, tal, mas ela não compreende exatamente, né, ela tem certos limites, né? Ela não entendeu ainda que existem outras esferas, né? Ela pensa talvez em termos de céu e inferno ainda. Né? Ela não entendeu como a visão espírita proporciona um entendimento para a gente. Isso ela ainda não teve condição de captar. Né? Mentalmente revela-se adstrita às concepções que elegeu na Terra, como sendo as mais convenientes à própria felicidade. E ninguém a incomoda aqui por viver assim, distante do conhecimento real do caminho? Deve ser
Deve ser o André Luiz que perguntou isso aqui, né? Não dá para entender que se é ele ou o Hilário. E ninguém a incomoda aqui por viver assim, distante do conhecimento real do caminho? O orientador assumiu feição mais carinhosamente paternal para comigo, foi o André Luiz que perguntou, e ajuntou: antes de tudo, deve nossa irmã merecer-nos a maior veneração pelo bem que pratica. E quanto ao modo de interpretar a vida, não podemos esquecer que Deus é nosso Pai. Com a mesma tolerância dentro da qual Ele tem esperado por nossa mais elevada compreensão, aguardará um melhor entendimento de nossa amiga. Cada espírito tem uma senda diversa a percorrer, assim como cada mundo tem a rota que lhe é peculiar. Estão vendo como que é diferente do que a gente imagina às vezes, né? Que vai chegar lá e todo mundo vai entender o Espiritismo, todo mundo vai entender os vários planos espirituais, as dimensões e tal. Não é assim, né? E do mesmo jeito que Deus espera pela nossa compreensão, né, Deus espera pela compreensão dela também, para que um dia ela possa ampliar a visão dela sobre a vida. Gente, nós estamos ainda num planeta em que a esmagadora maioria das pessoas desencarna e nem percebe que desencarnou. Vocês entendem? Nós estamos num planeta em que a esmagadora maioria das pessoas desencarna e nem percebe que desencarnou. Então não precisa dizer mais nada, né? O nosso planeta, a realidade do nosso planeta ainda é essa, né? Tem uns que já percebem que desencarnaram, mas não consegue enxergar muito além, não consegue entender muito além, né? Entende que já está no céu, vamos dizer assim, ou que já está fora da matéria, né? Mas não entende muito além disso. Só com o tempo, né, é que vão compreender, tá? Ok, pessoal, vamos finalizar, né, para a gente não estender muito, né, o nosso estudo. Eu acho que já temos material suficiente para as nossas análises, né? Tá bom? Vamos então agradecer novamente nosso Mestre Jesus pelas bênçãos recolhidas, através do esforço do André Luiz, através da sua dedicação, através da sua inteligência, do seu sentimento e da sua humildade também, porque nos traz as dificuldades de entendimento que tinha, né? Nos traz a progressiva capacidade que ele também desenvolveu de compreender a vida espiritual. E que possamos também observar esses exemplos benditos e aproveitarmos na nossa vida material e espiritual. Que a tua luz, Senhor, se derrame sobre todos nós, para que possamos permanecer na tua paz. Que assim seja. Ok, pessoal, obrigado, tá? Pelo carinho de vocês, pela presença, pela participação, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço e até terça-feira de manhã, né? Se Deus quiser, estaremos aqui para estudar mais um pouquinho. Um abração, até mais.